Está no ar, parceirinho! Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, falando das saídas, né? O que tem animado a torcida do Vasco é a Barca, né? A Barca tá saindo de São Januário, o Vasco conseguindo dar aquela enxugada na folha, né? A gente falou, desde que a janela abriu, a gente falou muito sobre isso, né? De que a grana é curta, de que precisa dar uma enxugada na folha, o Vasco o tempo todo querendo, né, dar uma enxugada na folha, se livrar de jogadores que irmão, estão encostados lá e que não estão sendo tão utilizados pelo treinador Rafael Paiva, né? A gente já teve aí 3 confirmações de saídas, né? O primeiro foi o Cleiton, atacante Cleiton, que o Alexandre Matos contratou por 16 milhões de reais. Maluco do céu! Veio para ser reserva do Verratti, jogou uma primeira partida ali contra o Nova Iguaçu, até chegou bem, chegou em forma, correndo, magrinho. Cara, não teve oportunidade, óbvio, porque o Verratti é titular absoluto. E aí, quando o Verratti não pôde jogar naquela partida contra o Juventude fora de casa, o Cleiton já estava desse tamanho, maluco, engordou pra caramba, perdeu a forma, não jogou nada, caraca! E aí você ficava pensando, porra, o Alexandre Matos trouxe esse jogador mesmo, cara. É brincadeira. Aí o Vasco conseguiu emprestar ele para o Rio Ave. Deu aquela enxugadinha na folha. Bom demais. Outros 2 jogadores que eu trouxe para vocês ontem. Informação, inclusive, em primeira mão, a saída do Zé Gabriel, né? Zé Gabriel foi para o Coritiba. Empréstimo até o final de 2024, até o final desse ano. E o Praxedes está indo para o Atlético Paranaense. Agora, tem mais 3 jogadores que o Vasco tenta se livrar para enxugar mais ainda a folha, né? Enxugar essa folha salarial e ajudar na questão de contratação de reforços. Um dos jogadores é o Galdames, falei para vocês que, além da Universidade Católica do Chile, agora o San Lorenzo da Argentina tem interesse no jogador. Claro, o que assusta é o salário, ele ganha hoje 300 mil reais e esses clubes estão achando muito caro, o salário alto, tá? É aquele negócio também, o cara sabe que o jogador está encostado, tá? E aí fala que o salário está alto para quê? Para ver se o Vasco divide um pouquinho do salário. É prejuízo, não prejuízo, mas se o Vasco conseguir negócio, que consiga diminuir o prejuízo. Galdames, vamos ver se o Galdames vai ou não para o San Lorenzo. Outros 2 jogadores que o Vasco pretende negociar nessa janela é o Rossi. Rossi já pintou alguns interesses, né? Alguns clubes interessados, Goiás, Paysandu, entre outros clubes, porém ele não tem gostado das propostas. Prefere ficar, irmão, bracinho cruzado, sem ser relacionado, tá ali no Vasco. O Pedrinho tá pagando salários em dia, então o Rossi tá naquela, pensa, aqui eu tô ganhando, mesmo sem jogar. Então o Rossi não tem aceitado as propostas dos outros clubes. Outro jogador que o Vasco tenta se livrar é o atacante Serginho, né? O Criciúma, na imprensa, dizendo que o Criciúma tá de olho no jogador, mas o staff do jogador negou qualquer negociação com o time catarinense. Podia levar, né, irmão? Podia levar, porque ia ajudar o Vasco a enxugar essa folha. Falei de saídas, falar um pouquinho de chegadas. Cara, tá virando novela, né? Tá virando novela essa questão do Maurício Lemos, zagueiro do Uruguai, né? Zagueiro uruguaio, 28 anos, experiente, né? Tava no Atlético Mineiro, tá no Atlético Mineiro, fez uma boa temporada no ano passado. O São Paulo tentou o empréstimo dele, não conseguiu. O Vitória da Bahia também tentou, não conseguiu. O Vasco acertou tudo, irmão, tudo com o Atlético Mineiro,
mas o jogador ainda não deu a resposta. E o Vasco só aguarda essa resposta até o final dessa semana, tá? O que está pegando? Duas coisas. Primeiro, a esposa dele ainda não está convencida de morar no Rio, está super adaptada a Belo Horizonte, tá? E outra questão é financeira, tá? O Atlético Mineiro deve uma grana ao jogador que não quer sair antes do Atlético Mineiro acertar essa quantia, tá? Enfim, tá virando novela e, pelo visto, pelo andar da carruagem, irmão, ó, vai acabar igual acabou com São Paulo e Vitória, vai acabar o jogador não saindo do Atlético Mineiro, e aí o Vasco, né, o presidente Pedrinho, vai ter que ir ao mercado procurar outro zagueiro, igual está fazendo com o ataque, né, com o atacante. Ele mirou no Braiano Rodrigues, o atacante também uruguaio, da seleção uruguaia, inclusive, esteve na última Copa América, jogador de 24 anos. Pedrinho tentou o empréstimo do jogador com opção de compra para pagar só no ano que vem, quando o Pedrinho imaginava, né, ou melhor, imagina que o Vasco já tenha um novo investidor, mas o América do México não topou, porque o jogador é titular absoluto. Pedrinho, então, começa a mirar em outros atacantes, né? Yuri César é um deles, que está no Al-Shabaab da Arábia, mas está muito bem lá fora também, é jogador difícil. E, enfim, o Vasco, enquanto não consegue essas contratações, né, do zagueiro e do atacante, continua focado no mercado para fortalecer o seu elenco. Vamos falar um pouquinho de grana, falar um pouquinho de dinheiro. Ontem eu passei para vocês que o letreiro da capa, que fica na mega loja, do lado de fora da mega loja do Vasco, estava tampado, tá? E aí eu imaginei, um monte de gente imaginou que a capa, ó, já estava vazando, mas não é nada disso. O Vasco alugou São Januário para uma gravação e aí o pessoal acabou tampando aí o símbolo da capa. O Vasco continua no mercado negociando com fornecedores de material esportivo e, inclusive, deve estender o contrato com a capa até março de 2025. Cara, não gostei dessa notícia, tá? O Vasco já conversa com um monte de fornecedores esportivos, um monte de empresa que fornece material esportivo, entre eles a Puma e a Nike, tá? Se não acertou com essas empresas, tá ainda querendo empurrar a capa com a barriga, mais 3 meses de capa, não gostei, sinal de que as propostas dos fornecedores não foram boas, irmão. Aí fica difícil, maluco, aí fica muito difícil. Mas falando em grana, tá? O YouTube está oferecendo 230 milhões para a Liga Forte União. É a liga que o Vasco faz parte, né? O Vasco não faz parte da Libra, o Vasco saiu da Libra. O Vasco foi para a Liga Forte União, tá? E o YouTube está fazendo uma proposta de 230 milhões de reais por ano, durante 3 anos, para a transmissão do Campeonato Brasileiro na plataforma de YouTube. Seria pelo Cazé, né? Pela Cazé TV, pela TV do vascaíno Casimiro. A Liga Forte União ficou de estudar essa proposta aí de 230 milhões por ano. E aí o Vasco ia pegar aquela graninha, né? Para ajudar nas contas. Parceiro, queria que você comentasse aqui, além do Rossi, Serginho, Galdames, Praxedes, Zé Gabriel e Cleiton, quem mais desse elenco do Vasco você gostaria, que saísse? Quem mais que você entende desse elenco que é fraco, que está atrapalhando? Comenta aqui, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas.